Uma dor no pescoço que corre no ombro, pega o braço inteiro e vai até a mão, com perda de força, isso pode ser hérnia de disco cervical. Eu sou o Dr. Afonso Aragão, eu sou neurocirurgião e cirurgião de coluna. Se você quiser saber sobre hérnia de disco cervical, fica até o final desse vídeo. Antes da gente falar de hérnia de disco cervical, é importante a gente saber o que é um disco cervical, um disco intervertebral. O disco cervical nada mais é do que um amortecedor da coluna. É essa bolinha vermelha aqui, é esse calço vermelho que está aqui. O disco ele é formado por duas partes, o núcleo dele e esse anel fibroso, esse anel que segura o disco. Quando a gente tem um vazamento desse núcleo, a gente tem a formação de uma hérnia de disco cervical ou lombar. Nesse caso, a gente tem uma compressão do nervo. Esse nervo que sai aqui da medula e sai aqui por esse forame. Lembra daquele chiclete de antigamente, o Babalu? O Babalu ele era formado por uma casquinha, que aqui a gente vai usar analogamente falando do quê? Do ânulo fibroso, do disco intervertebral, e o miolo. Lembra do miolo do Babalu? Era uma gelatina. A gelatina é o núcleo pulposo. É de maneira semelhante. Então, quando o núcleo pulposo vaza, ele pode comprimir um nervo lá na coluna, lá na medula cervical. Quando a gente tem essa compressão da medula cervical, ou mesmo de um nervo que sai lá da medula, a gente pode ter diversos sintomas. A gente pode, inclusive, perder a força nos 4 membros, dependendo do grau dessa compressão. Na imensa maioria dos casos, quais são os sintomas? Uma dor que começa no pescoço e corre para algum dos braços. Essa dor ela pode irradiar pelo ombro, passar pelo cotovelo, pelo braço, pelo antebraço e até os dedos da mão. Em alguns casos, pode haver até mesmo perda de força, dificuldade para coordenar os movimentos. O paciente não consegue mais segurar adequadamente os objetos, por exemplo. As causas para uma hérnia de disco cervical são as mais variadas possíveis. Existe um grande componente genético envolvido. O que isso quer dizer? Se você tem um histórico de problemas na família, problemas de coluna na família, a chance de você ter problemas de coluna é muito maior do que quem não tem esse histórico familiar positivo. O sedentarismo, a falta de atividade física também é outro fator muito importante que proporciona o surgimento de uma hérnia de disco. A obesidade e o tabagismo também são fatores que contribuem para o surgimento de uma eventual hérnia de disco. Sem falar também da má postura. Recentemente, alguns estudos foram publicados falando sobre a relação de hérnia de disco cervical e o hábito de usar telefone celular. Normalmente, como é que a gente usa o telefone celular? Com o pescoço bem baixo e olhando para baixo. Isso sobrecarrega toda a coluna cervical e os discos da coluna cervical, fazendo com que a hérnia de disco possa ocorrer. O tratamento varia de acordo com o que o paciente sente. Se o paciente tem apenas dor, a gente pode tentar um tratamento conservador sem cirurgia, com fisioterapia, com remédio, com infiltração. Se o paciente não tem perda de força, a gente está autorizado a fazer um tratamento conservador de 8 a 12 semanas. Melhorou nesse período? Ótimo, vida que segue, vai para a reabilitação. Não melhorou e continua com muita dor, a gente pode lançar mão de uma cirurgia. Por outro lado, se o paciente tem perda de força, já na primeira consulta é mandatória a indicação de cirurgia. Por quê? Se o paciente não descomprimir essa medula, não descomprimir esse nervo, imediatamente, quando há perda de força, a chance de uma recuperação funcional, de uma recuperação neurológica é muito baixa. Existem diversas cirurgias para hérnia de disco cervical. A mais comum é a técnica por via anterior, onde a gente faz um corte aqui no pescoço. Durante essa cirurgia, a gente afasta para um lado o esôfago e a traqueia e para o outro lado a carótida, obviamente com bastante cuidado, com bastante cautela. Quando a gente chega na coluna, a gente faz o quê? A gente remove essa hérnia de disco, todo esse disco que está comprimindo a medula e substitui esse disco. E existem diversos tipos de próteses ou cages ou substitutos de disco para colocar nessa região. Esse procedimento pode ser feito de duas maneiras, uma artroplastia ou uma artrodese. A artroplastia normalmente ela tende a manter os movimentos da coluna cervical. Já a artrodese, o objetivo é justamente colar a vértebra de cima com a vértebra de baixo e interpondo esse cage, esse calço. E há indicações muito específicas para uma ou para outra. Esse material que é colocado, ele não existe uma rejeição específica. O risco de infecção é como qualquer outra cirurgia. E ele pode ficar a vida inteira no seu corpo e não vai te gerar maiores problemas. Depois que você tratou a hérnia de disco, por exemplo, você vai ter que continuar cuidando da saúde da sua coluna, justamente para evitar novas hérnias de disco, evitar esse tipo de crise. Como? Academia, pilates, fisioterapia, melhora da postura, obviamente diminuir o peso se a pessoa for obesa,
e cessar o tabagismo. São maneiras não medicamentosas, não farmacológicas que você pode fazer na sua casa a todo momento. Se você gostou desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre doenças neurocirúrgicas, doenças da coluna, se inscreve aqui no canal. Até a próxima!